Irmãos, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no segundo livro dos Reis, no capítulo 19. Vamos ler alguns versículos dentro desse capítulo. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, dos versículos 14 a 20 e depois, dentro do capítulo 19, os versículos 35 e 36. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objeto de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, ó Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ouvi a oração que você me fez a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Vamos agora para os versículos 35 e 36 do mesmo capítulo. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Amém, queridos? Curve sua cabeça nesse momento. Querido Deus, em nome de Jesus, aqui estamos diante do Senhor e rogamos e clamamos a Ti que o Senhor se faça presente ao nosso meio. Toca nos nossos corações e que essa noite possamos sair desafiados a mudanças para a honra e glória do Teu santo e glorioso nome. Assim rogamos a Ti no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Queridos, nós temos por tema da nossa mensagem a resposta de Deus à nossa oração. Provavelmente se você já me ouviu pregando em algum lugar, você vai dizer: Pô, o irmão Clemilton gosta de pregar sobre isso, oração. Pois é, oração. Meus queridos e amados irmãos, toda vez que a igreja se reúne para adorar ao Senhor, nós temos um tríplice encontro. Nós temos um encontro com Deus, nós temos um encontro com o nosso irmão e nós temos um encontro conosco mesmo. Eu afirmo a vocês que o Senhor, essa noite, está aqui. Se volte para Ele essa noite, entenda a mensagem que assim Ele trouxe a vocês, para que vocês tenham uma vida de sucesso e êxito em tudo que vocês forem fazer na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, eu vi uma história agora muito recente de uma mulher enferma, 10 anos em uma enfermidade que praticamente destruiu ela, e ela assistindo na sua casa um culto online. A pessoa que estava pregando naquele dia, nesse culto online,
fez um apelo no final e perguntou quem tinha um desejo de aceitar Cristo como Senhor e Salvador, levantasse uma de suas mãos, e depois disso ele disse que ia apenas orar pela pessoa, e essa mulher levantou a mão dentro da casa dela em um culto online, e depois de alguns meses ela apareceu na igreja que ela assistiu o culto online, e ela contou o seu testemunho dizendo que ficou boa daquela enfermidade, depois de longos 10 anos. E ali ela disse que orou ao Senhor, e ela creu, pela primeira vez, que ela ficou boa da enfermidade que assim acompanhava ela há muito tempo. Amados irmãos, Deus é o Deus que responde às nossas orações. E o assunto de hoje é isso, o assunto dessa noite é isso. Deus é o Deus que age. Talvez você tenha vindo aqui precisando de uma resposta de Deus na sua vida, e Ele está aqui, e Ele é poderoso. Onde Ele está, Ele é maravilhoso, para fazer maravilhas na sua vida e na minha vida. Ainda a título de introdução, meus queridos e amados irmãos, eu afirmo a vocês essa noite que não há cristianismo sem oração, não há vida cristã sem oração, não há famílias fortes sem oração, não há igrejas vivas sem oração, não há avanço, como foi dito agora há pouco, avanço missionário sem oração. A oração, meus amados irmãos, ela é o oxigênio da igreja, é uma evidência de que você nasceu de novo, quando você ora. Isso demonstra que, de uma certa forma, que as Sagradas Escrituras está correta, e aponta que você nasceu de novo. Eu vi uma pesquisa agora, e eu vou falar essa pesquisa aqui para vocês. Não sei se ela é verídica, mas foi relatada por um pastor, e ele disse que de 100% da igreja, o templo, 5% dos irmãos, das pessoas que congregam dentro da igreja, têm a vida ativa em oração. Isso é muito sério, muito mesmo. 5%. E aqui eu afirmo a vocês, amados irmãos, e chamo a atenção dos queridos, para você não fazer parte dessa porcentagem negativa dentro das nossas igrejas. E hoje eu quero conversar com você um pouco sobre esse assunto, porque quando eu olho para as Sagradas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, eu vejo o povo de Deus orando. Ou seja, eu vejo, por exemplo, Abraão, que esteve ali intercedendo por Ló, que estava em Sodoma, uma cidade condenada, e ali no livro de Gênesis, relata-se que Deus destrói Sodoma e Gomorra, e salva Ló, por causa da intercessão de Abraão. Amados irmãos, por meio da oração, Deus promove livramento, Deus promove salvação. Eu vejo Moisés ali em Cádiz Barneia, no momento decisivo da história do povo de Israel, quando a ira de Deus se acendeu sobre aquele povo, que estava com rebeldia ali no deserto. A Bíblia diz que Deus se propõe a criar uma nova nação por meio de Moisés, e Moisés se coloca na brecha em favor do povo. Senhor, perdoa o pecado desse povo, ou risca meu nome do livro que escrevestes. E Deus ouve a oração de Moisés e poupa aquele povo, poupa aquela nação. Meus queridos, eu vejo Ana, estéril, é desprezada pela sua rival, mal compreendida pelo sacerdote Eli, e não compreendida pelo seu marido Elcana. Clamando a Deus por um milagre para ser mãe, as Sagradas Escrituras diz que Deus abriu a sua madre, e que ela concebeu
um filho chamado Samuel, que por sinal o maior profeta, o maior sacerdote, o maior juiz daquela geração. Meus queridos, eu vejo Daniel orando e Deus fechando a boca dos leões naquela cova. Eu vejo Daniel orando e Deus enviando o arcanjo Miguel para lutar nas regiões celestes, enviado e em favor do seu povo. Amados irmãos, eu vejo o próprio Jesus lá no Jordão, no momento do seu batismo, orando ao Pai, e o céu se abrindo, e o Espírito descendo, e o Espírito Santo descendo sobre ele, e eu vendo ali Jesus sendo capacitado com o poder do Espírito Santo para dar início ao seu ministério, e ele vai ser um homem de oração. Ele ora no deserto, ele ora nas noites, nos desertos ali na Judéia, ele ora no Getsêmani, ele ora na cruz, e hoje ele está no trono, intercedendo por mim e por você. Amados irmãos, aqui ainda, no contexto dessa passagem bíblica que lemos agora há pouco, que é um período aqui de crise, que Judá enfrenta diante a ameaça do exército assírio, e aqui as Sagradas Escrituras diz que o exército é liderado por um rei chamado Senaqueribe, que tinha um poder militar avassalador, segundo o texto que lemos agora há pouco. E aqui, amados irmãos, o rei Ezequias, ao receber a carta ameaçadora de Senaqueribe, encontra-se numa situação aparentemente sem saída, aos nossos olhos. Amados irmãos, aqui nós vamos aprender, nesse contexto, nesses versículos que lemos agora há pouco, como é que nós devemos ter a naturalidade de enfrentar adversidades nas nossas vidas, pois passamos por muitas tribulações em meio ao nosso dia, mas as Sagradas Escrituras diz que é para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que quando surgir o dia mau, nós vamos estar ali impecáveis, em oração, para nós permanecermos inabaláveis. Meus queridos, finalizando aqui a minha introdução para os amados irmãos, eu separei apenas 3 tópicos aqui para vocês, e nós vamos entender um pouco sobre essa história, e vamos aplicar essa história em nossas vidas. E o primeiro ponto a ser falado aqui é a oração como primeiro passo. Eu queria que a irmã Laine colocasse os versículos 14 a 16, para os amados irmãos acompanharem aqui na projeção. Então, a oração como primeiro passo, no versículo 19 diz, versículo 14 diz: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente Tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os meus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Amados irmãos, em textos anteriores, Senaqueribe manda seu mensageiro ali para entregar uma carta a Ezequias. E ali, Senaqueribe, ele fala de uma maneira que nós podemos até colocar como na figura de Satanás. Ou seja, fala lá para Ezequias que o Deus dele não vai salvar ele. Fala para o povo não acreditar em Ezequias.
E ali, amados irmãos, através dessas passagens bíblicas, Ezequias, quando ele recebe a carta ameaçadora e decide levá-la ao templo e apresentá-la diante de Deus, ele reconhece sua incapacidade. E aqui é onde devemos nos colocar nesse contexto bíblico. Nós somos incapazes. É a mesma coisa de você se expressar dessa maneira. Se eu pecar, uma vez eu aceitei a Jesus, e uma vez entreguei a minha vida a Jesus, mas eu não posso pecar porque eu perco a minha salvação. Amados irmãos, isso deixa a desejar que a salvação depende de nós. E se depende de nós, todos nós vamos para o inferno. Porque a salvação depende só de um, que é Jesus Cristo, e Ele já pagou isso lá na cruz. Só que o salvo, ele tem evidências, e a primeira evidência que o salvo tem é orar, não fazer parte de uma porcentagem negativa que as pessoas procuram dentro das igrejas. Eu vejo muitas pessoas hoje dizendo ser cristão e relatam em suas redes sociais que é muito difícil viver uma vida de oração, é muito difícil estar orando todo dia, toda hora. É complicado. Meu querido, não é que eu estou trazendo aqui para vocês uma maneira de como deve ser, mas você tem que ter aquele prazer de acordar cedo pela manhã e estar diante do Senhor em adoração. E a adoração não tem nada a ver com louvor, tem a ver com joelhos prostrados diante do Senhor. Meus queridos irmãos, hoje o que vemos dentro de muitas igrejas, dentro das nossas denominações, fora das nossas denominações, é igrejas que a cada dia vão se acabando aos poucos. Vão caindo. Vão deixando de ter aquele fogo, de ter aquele prazer de estar em oração. Eu me lembro que quando nós tínhamos um encontro aqui dentro da igreja, e era no mesmo dia do PIBcast, quando nós subimos para fazer a transmissão no PIBcast, nós víamos ali 2 pessoas, de uma igreja que tem mais de 200 membros, apenas 2 pessoas, e dessas 2 pessoas ainda o outro ainda era o pastor. E é muito complicado quando a igreja, ela não tem esse desejo, esse modelo de seguir em oração. Nós vemos muitos relatos hoje de pastores, de igrejas que dizem que não precisam estar em oração, porque Deus sabe de todas as coisas, e Ele sabe o que tem no nosso coração. E isso é mentira, meu irmão. Deus, Ele sabe, mas Ele está ali te esperando, para você buscar Ele de todo o coração. Como diz lá em Jeremias capítulo 29, todo aquele que me busca de coração me acha. Pois devemos estar de prontidão, firmes. Em uma outra pesquisa que nós encontramos na Convenção Batista Piauiense, de 100% das nossas igrejas no campo piauiense, 60% tem menos de 40 pessoas congregando nessas igrejas. Queridos, é triste, mas nós que pregamos a verdadeira palavra, centralizada na pessoa de Jesus Cristo, estamos perdendo para essas outras denominações que pregam a famosa teologia da prosperidade, que Jesus é o Deus do amor e está tudo bem, pode fazer qualquer coisa, você pode vir para cá do jeito que você se encontra, nós te aceitamos, está tudo bem. E não é assim. Meus queridos, eu não vou nem expressar a falar das Sagradas Escrituras, porque automaticamente quando você não tem uma vida dedicada à oração, você não tem tempo para ler a Bíblia também. Isso é fato.
Isso é uma aplicação da minha pessoa. Ah, meu irmão, você lê a Bíblia muito, é porque você é seminarista. Não, meu querido. É prazer de saber o que Jesus quer para a nossa vida. Hoje o ide de Jesus se transformou. Agora é vinde. Porque nós nos sentamos nas nossas igrejas e pronto. É muito prático hoje em dia. Ninguém quer evangelizar. Ninguém quer discipular. Hoje nós estamos fazendo um trabalho no seminário que é visitar todas as igrejas para saber o real motivo que a cada dia os vocacionados estão sumindo do seminário. Amados irmãos, precisamos viver uma vida de oração até para isso, para que Deus levante vocacionados, para que possamos plantar outras igrejas, outras congregações, para estarmos evoluindo. Como foi dito aqui das pessoas do Conselho de Missões, mesmo aqui em Timon, há muitas pessoas que de fato ainda não conhecem a pessoa de Jesus Cristo. Tem muitas pessoas, como foi dito aqui, que conhecem um jogador de futebol, mas não conhecem a pessoa de Cristo. E precisamos seguir orando, para não ser uma igreja acabada, para não ser uma igreja doente. Meu querido, se você se encontra nesse contexto que eu estou expressando aqui, se sinta motivado a você acordar amanhã e dizer: hoje eu pretendo viver uma vida voltada em oração ao meu Deus, porque eu preciso ter a real convicção que na minha partida daqui eu vou estar com Ele na glória. Se você não tem esse prazer de orar 10, 20, 30, 1 hora, como é que você vai querer passar a eternidade do lado de uma pessoa que você não invocou Ele de maneira alguma aqui? Precisamos seguir, precisamos avançar. Hoje eu me encontro aqui na Primeira Igreja Batista trazendo uma mensagem de Deus e olhando para a nossa igreja ao ponto de estar precisando de muita coisa ainda, no sentido de construção. Precisamos orar por isso. Precisamos orar pelo Kadosh de homens que vai acontecer agora 15, 16, 17, para que os homens dessa igreja possam participar, para que esses homens possam evoluir em oração, em leitura da Bíblia. Meus queridos, precisamos avançar. Se sinta desafiado hoje a viver uma vida de oração. Não faça nada por impulso. Deus vai lhe orientar do começo ao fim, se você viver uma vida voltada em oração a Ele. Meus queridos, finalizando aqui o primeiro tópico, indo para o segundo tópico, que diz: a confiança em Deus acima das circunstâncias. E aqui no capítulo 17, do versículo 17 ao versículo 19, a palavra do Senhor diz assim: é verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objeto de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. Amados irmãos, na oração de Ezequias, aqui ele reconhece o poder e a grandeza de Deus. Está aqui o ponto. Você crê em Jesus? Você crê na grandeza de Jesus? Precisa responder, uma pergunta retórica. Você crê que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas? Meus queridos, pois está aqui o segredo.
reconheça que Ele, Cristo Jesus, Ele é poderoso para te libertar, Ele é poderoso para te conceder, Ele é poderoso para te livrar de qualquer circunstância. Meus queridos, embora as ameaças de Senaqueribe fossem reais, aqui Ezequias, no nosso contexto, ele resolve confiar em Deus. E precisamos dessa confiança. Precisamos crer. Precisamos crer na pessoa de Jesus. E aqui, meus amados irmãos, diante das circunstâncias que parecem impossíveis de enfrentar, precisamos lembrar quem é o nosso Deus. Aqui, amados irmãos, Ezequias não minimiza a situação, mas eleva a sua visão ao Senhor, reconhecendo que Deus é maior do que qualquer ameaça. Que essa seja também, meus queridos, a nossa postura, uma confiança que não se abala pela intensidade de qualquer ameaça que estamos enfrentando. Amados irmãos, provavelmente você chegou essa noite aqui passando por algum problema no seu trabalho, algum problema familiar, algum problema que você não encontra solução para tamanho problema. Meu querido, coloque no seu coração que você é cristão. Jesus Cristo, Ele está em favor do seu povo, para perdoar, para libertar. Creia nisso. Eu peço para a irmã Laine colocar o Segundas Crônicas, capítulo 17, dos versos 14. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Meu querido, aprenda a confiar em Jesus. Nós precisamos avançar, precisamos seguir. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A palavra do Senhor diz: segundo livro das Crônicas, capítulo 7: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Meus irmãos, o que está faltando nos nossos dias atuais é o clamor a Deus. É clamar de verdade, é viver uma vida voltada em oração a Deus, é viver uma vida prostrada diante do Senhor. Problemas sempre vamos enfrentar. Muitas vezes nós adquirimos um pecado, que às vezes nós tratamos esse pecado como se fosse um animal de estimação. E aí você aceita Jesus. E aí você continua com esse pecado dizendo assim: não, quando eu me batizar, eu deixo de mão esse pecado. E aí você se batiza. Não, beleza, me batizei. Vou seguir com esse pecado aqui. Na hora que tiver uma ceia, eu me liberto desse pecado. Na hora que eu ceiar a primeira vez, eu me liberto. E aí acontece que você tem a oportunidade de ceiar. E aí você continua com esse pecado. E aí você fica prolongando esse pecado. Meu querido,
nós não temos capacidade para nada nessa vida. Nós não temos capacidade para dizer, não, hoje eu não vou pecar e pronto, esse pecado vai ficar para trás e ponto final. Não tem. Meu querido, quando estamos numa situação dessa, que Satanás, num bom palavreado, ele faz gato e sapato do ser humano, nós precisamos nos prostrar. É nessa hora que devemos estar com o coração em terra, orando, para que possamos ter êxito através dessa oração para com o Senhor e possamos nos libertar, por mais que seja o pecado. Meu querido, Ezequias, ele resolveu aqui confiar no Senhor, colocou a carta diante do Senhor, orou ao Senhor. Está aqui, Senhor, o homem tem um exército avassalador, ele é sanguinário, por todos os lugares que ele passa, ele assola o povo, ele mata, ele já tomou vários reinos. Meus amados irmãos, nós podemos até enfrentar dificuldades em nossas vidas, no nosso dia a dia, mas que possamos viver uma vida de oração, porque ela é que vai fazer você passar por esse pecado, por esse dia mau. Aprenda a viver uma vida voltada em oração a Deus. Amém, meus queridos? Amados irmãos, finalizando o segundo tópico e indo para o terceiro e último tópico, que diz a resposta de Deus e a sua soberania. E aqui vamos ler os versículos 20, 35 e 36, que diz: Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ouvi a oração que você me fez a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Versículos 35 e 36 diz: Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou acampamento, foi embora, voltou para Nínive, e por lá ficou. Em texto mais à frente, diz que um dia Senaqueribe, adorando o seu Deus, os filhos dele o mataram ali. E uma coisa que ele sempre almejou foi a espada, e pela espada ele perdeu a vida. Amados irmãos, Deus responde a oração de Ezequias através do profeta Isaías, assegurando que ele mesmo cuidará do inimigo na noite seguinte. E aqui, amados irmãos, através das Sagradas Escrituras, nós vemos que Deus envia um anjo que destrói 185.000 soldados assírios naquele local. Meus queridos, aqui Deus traz libertação, ajudar em um momento muito crítico. Deus mostra que Ele é soberano sobre todas as coisas e é fiel ao seu povo. Meus queridos, eu aprendi quando criança que os nossos amigos verdadeiros são pai e mãe. E isso ainda hoje minha mãe fala isso. Meus queridos, tem uma pessoa chamada Jesus Cristo, que Ele é seu amigo acima de qualquer pessoa nessa humanidade. Da mesma maneira que Ezequias viu com seus olhos que não tinha como derrotar o exército inimigo, ele orou ao Senhor, e o Senhor concedeu a vitória a ele, sem ele levantar uma espada.
Meu querido, não é na força, não é no ódio, não é fazendo contenda entre os irmãos, não é servindo de pedra de tropeço para ninguém, que você vai vencer uma batalha. A Bíblia é bem clara que as batalhas, as adversidades, as tribulações que enfrentamos, nós vencemos na base da oração. Aprenda. Deus, Ele não quer que você se faça ser um bom entendedor de oração, procurando palavras corretas para orar. Deus, Ele busca o que está dentro do nosso coração, e isso é fato. Deus, Ele busca o nosso eu, o que está dentro de nós, as nossas renúncias que fazemos no nosso dia a dia. Meus queridos, as Sagradas Escrituras nos mostram que a resposta de Deus pode não vir no nosso tempo, ou na maneira que esperamos, mas podemos ter a certeza de que Ele está no controle e age em resposta e clamor do seu povo. Meus queridos, precisamos aprender a confiar na soberania de Deus, mesmo que não entendamos os seus caminhos, mesmo que não entendamos o seu propósito, mesmo que não entendamos a maneira que Ele pensa. Se sinta motivado a sair daqui hoje e viva uma vida de oração. Aprenda a orar pelos seus pastores, porque eles são seres humanos, assim como qualquer um aqui que se encontra nessa noite. Pastor não é super-herói. O irmão que está aqui se prontificando em tocar no ministério de louvor, em cantar, em louvar, não é super-herói. Ore por essas pessoas, orem por esses ministérios, orem pelas nossas programações, orem pelos nossos objetivos. Nós somos o corpo de Cristo e precisamos estar alinhados. Em Filipenses fala que nós devemos ter o mesmo modo de pensar do nosso Senhor Jesus Cristo. E o pensamento dele para a vida de vocês, meus amados irmãos, é esse: que vocês vivam uma vida de oração, que vocês clamem ao Senhor, que vocês possam ter êxito, e que nós, como corpo de Cristo, possamos ter êxito dentro da nossa igreja. Precisamos avançar, precisamos avançar. E eu repito mais uma vez, precisamos avançar. Meus queridos, a história de Ezequias e o livramento de Judá nos ensina que Deus ouve as nossas orações do seu povo e responde de acordo com a sua soberania e bondade. Amados irmãos, diante das ameaças, nossa primeira resposta deve ser a oração, colocando diante de Deus nossas preocupações. Precisamos confiar que Deus é maior do que qualquer adversidade, que Ele age em favor daqueles que o buscam. Meus queridos, hoje eu convido você a levar as suas preocupações, desafios e angústias ao Senhor. Ele ouve e responde aos que confiam nele. Que essa passagem fortaleça a nossa fé, encorajando-nos a buscar a Deus com confiança e descansar na certeza que Ele é soberano e está no controle de todas as coisas. Amém, meus queridos? Sintam-se
desafiados a essa mudança. Eu convido você nesse momento a se colocar de pé. Eu convido você a fechar os seus olhos. Você que um dia entregou a sua vida a Jesus. E faça de acordo com o que a mensagem de Deus aqui nos proporciona. Ore. Se coloque agora. Coloque-se de joelhos diante do Senhor com o coração em terra. Amados irmãos, precisamos avançar. E esse é o modelo que o Senhor Jesus Cristo tem para a nossa igreja hoje. Que a oração ela possa ser primordial em nossas vidas. Que a oração ela possa vir em primeiro lugar no nosso dia. Que ela possa vir antes mesmo de pegar o nosso celular, antes mesmo de ligar uma televisão. Viva uma vida de oração ao Senhor. Ore nesse momento. Ore pela sua família. Ore por uma pessoa da sua família que ainda não foi salva, que ainda não recebeu Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ore por esse bairro da nossa igreja, ore pelo seu bairro, ore pelos seus vizinhos. Ore pelo nosso país, ore pelos nossos governantes, ore pelos seus filhos. Viva, meus queridos, não falta motivo para você orar. Escolha, agora nesse momento, a igreja está diante do Senhor em oração. Escolha um motivo. Coloque diante do Senhor esse motivo. Ore do fundo do seu coração a Deus agora. Que Ele possa atender a sua oração, assim como Ele atendeu a de Ezequias. Amados irmãos, diante da minha fala, eu faço um convite a você que se encontra essa noite. Se você ainda não teve um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, se você ainda de fato não segue, não trilha aquele caminho estreito que Cristo ordena nós andarmos, faça essa decisão hoje. E eu estendo aqui o convite a você que ainda não aceitou a Jesus, ou que deseja se reconciliar diante de Jesus. E eu pergunto aqui, meus amados irmãos, se há alguém entre nós que ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, que você possa tomar essa decisão hoje. E eu pergunto, há alguém ao nosso meio que deseja aceitar Jesus Cristo como Senhor de sua vida? Levante uma de suas mãos. Nós vamos apenas orar por você. E nessa decisão, a partir de hoje, nós vamos ser a sua nova família. Pergunto a segunda vez, há alguém entre nós que deseja aceitar Cristo Jesus como Senhor de sua vida? Levante uma de suas mãos. Não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. E eu pergunto a terceira e última vez, há alguém ao nosso meio que deseja aceitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ou deseja se reconciliar com Cristo? Levante uma de suas mãos. Há alguém? Se não há, querido, que Deus possa lhe dar, ter misericórdia da sua vida, lhe dar uma nova oportunidade. Muito obrigado pelo tempo. Muito obrigado a Deus pela palavra aqui ministrada. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar trazendo a mensagem do Deus Todo-Poderoso.